Neste vídeo nós falaremos da demissão do Jean Paul Prats, que trouxe uma reação negativa nas cotações da Petrobras e pode ser só o início de queda. A gente tem que entender aqui quais são os riscos envolvidos na Petrobras, quais são os riscos que podem repercutir para outras empresas como Raízen, diretamente Cosan, Jalles Machado, São Martinho. Só que tem que ter calma aqui, tá? São diferentes tipos de risco, a gente tem que pensar aqui com muita frieza no que está acontecendo. E vamos falar também do Bitcoin, que é o lado oposto de tudo isso que está acontecendo com a Petrobras, o oposto à política. E o Bitcoin, após o halve, ele está fazendo um comportamento muito parecido com o que ele já fez aí em outros períodos anteriores. Será que o Bitcoin vai iniciar um novo período aqui de alta infinita? Vamos dar uma olhada depois, tá? Vamos começar aqui vendo a Petrobras, né? Aqui falando das ADRs, primeiro nos Estados Unidos, elas estão caindo aqui cerca de 7% agora neste momento, né? As ADRs são as ações da Petrobras listadas lá nos Estados Unidos diretamente, né? E aqui no Brasil deu uma reanimadinha aqui, agora está caindo 5,80%, enquanto a Raízen, que já teve quedas ontem ali por conta do resultado, que na minha visão é um entendimento errado do mercado, tá? Mas enfim, a Raízen caindo tá praticamente 0 a 0, então ela não está ligando muito para essa questão envolvendo a Petrobras. A Cosan, que tem envolvimento direto aqui a toda essa situação via Raízen, também está ignorando, a Jalles Machado também. Então o mercado de modo geral, envolvendo o etanol, não está dando muita bola, porque também tem que entender qual o tipo de risco, né? E na verdade a gente não tem um indício que isso realmente vai acontecer, mas tem que ficar atento. Então nós já vamos chegar nesse ponto, mas primeiro vamos entender aqui sobre a demissão do Jean Paul Prats para fazer um contexto, né? A gente começa lá com a carta de demissão que ele fez ontem, né? Falando do encerramento ali inesperado, inclusive dizem ali que ele estava indo com os documentos realmente pensando que era uma reunião normal, né? Do dia a dia ali para conversar sobre a Petrobras, estava cheio de documentos e aí foi surpreendido com uma demissão do nada. A demissão demorou cerca de 20 minutos ali, com a presença, segundo as palavras inclusive do Jean Paul Prats, regozijada, né, de Silveira e Rui, que são os caras que queriam derrubar o Jean Paul Prats, né? Ele já teve ali troca de farpas com Silveira. O Silveira é o Dilma, tá? Para quem não conhece, aquele ministro de Minas e Energia que acha que a ideia de mexer no setor elétrico na força é uma boa ideia. Não, muito brilhante ele, né? Esse é o nosso cara, ministro de Minas e Energia. Então o Dilma aqui, ele estava na presença ali com o Lula ali na demissão do Jean Paul Prats, e eu fico pensando o que se passa na cabeça do Lula para levar o cara que foi o culpado da demissão do Jean Paul Prats, os dois, né, o Rui também, para assistirem ali a demissão. Isso é humilhante para o Jean Paul Prats, né? E entendendo um pouco mais aqui os motivos da demissão do Jean Paul Prats, são 3 frentes principais. A primeira que é o desentendimento envolvendo a distribuição de dividendos. Isso aqui é praticamente uma unanimidade do mercado, analistas, jornalistas, todo mundo fala disso. Inclusive existe aqui relatos de conversa entre Jean Paul Prats e Lula no ato ali da demissão, onde o Lula afrontou o Jean Paul Prats dizendo que quando ele distribuiu aquele dividendo ali em março, abril, né, foi ali uma afronta à decisão do governo. Então ele não queria que fosse distribuído aquele dividendo. Então quem é acionista da Petrobras já fique preparado que esse vai ser o primeiro ataque aqui do governo, reduzir o pagamento de dividendos. Isso é praticamente certo. Isso influencia na Raízen, na Cosan, etc? Não. Não tá nem aí. Então assim, a Raízen não tá nem aí se a Petrobras vai distribuir dividendos ou não. Isso aqui não muda nada para a Jalles, nenhuma delas, tá? E aí temos a questão dos investimentos da estatal, que segundo também relatos do mercado, segundo inclusive conversas ali que teve eles, o Jean Paul Prats está entregando mais lento, está fazendo as entregas com uma velocidade não desejada pelo governo. O governo quer que acelere esses investimentos. Aliás, a BTG comentou ontem que o CAPEX estava mais suave, talvez isso fosse até fazer uma distribuição de dividendos maior ali em algum momento. Parece que vai por água abaixo isso, né? Porque o governo quer exatamente que acelere esses investimentos, e aí a distribuição de dividendos pode ajudar isso, né? Você distribui menos dividendos, você investe mais. A gente já vai falar de tudo isso. Será que a Raízen e a Cosan está preocupada com isso? Não, também. Se a Petrobras quer investir, seja no que for, não está nem aí. A Petrobras e a Raízen, provavelmente a maioria dos investimentos não está nem aí para isso. E aí temos o terceiro ponto, que aí sim tem um risco para as outras empresas, que é os preços dos combustíveis, né? Mas aqui a gente não sabe até que ponto o governo consegue mexer mais do que já está mexido ali. A gente viu que chegou um momento que a descasada ali de preços entre
a gasolina e o barril do petróleo estava muito alto, né? Então, será que eles vão querer partir para mais do que aquilo? Aí vai virar Dilma, né? Aí é o quê? Aí é ferrar a Petrobras, destruir a Petrobras e também vai acabar atrapalhando as outras empresas ali de etanol. Aí sim é sério para a Raízen, é sério para a Jalles, é sério para todo mundo, enquanto esse governo estiver fazendo esse tipo de decisão de controle de preço. Como que a gente fala 2024? Você não está no 2024 mesmo? A gente está falando de controle de preço 2024? Eu não acredito, mas é verdade, né? Então, o primeiro ponto, a questão da distribuição de dividendos. O governo ficou muito pé da vida com aquela distribuição essa de 43,9 bilhões, né? E até na época que ele distribuiu, já houve primeiros rumores que ele seria demitido, ele chegou a brincar ali no WhatsApp, respondendo e tudo mais, né? Mas agora acabou repercutindo isso. A narrativa é que o governo esperou um momento de distração ali, inclusive com a tragédia no Sul ajudando isso, né, para fazer essa demissão e repercutir menos, tá? E não sou eu que estou falando isso, a imprensa dá uma procurada aí, eu não quero entrar nesse ponto, é muito sensível, mas eu vou entrar assim, em outros pontos que é sensível apenas para os petistas, né, que é o quê? Investimentos das estatais. Aqui a bagunça começa a ficar séria, né? É este tipo de investimento aqui que o governo quer que acelere. E todo mundo está citando isso. Investimentos em um dos exemplos ali é fertilizantes, aquela bagunça que o governo voltou e já tem ali indícios de prejuízo de 500 milhões em operação da Petrobras ali em fertilizantes na Unigel, que teve até fábrica paralisada. Os caras querem forçar uma coisa que não é lucrativa a rodar no Brasil por conta de, teoricamente, né, segurança alimentar, essas palhaçadas, esses discursos aí só para quem tem cabeça de vento entender, porque na verdade a gente lembra muito bem que esse tipo de discursos aí de Petrobras tem que investir aqui, a Petrobras tem que investir ali, levou a isso, né? A Petrobras foi o segundo maior escândalo de todos os tempos mundial de corrupção, né? Então isso aqui, esse é o tipo de segurança alimentar que o Lula está querendo, é esse tipo de segurança alimentar aqui, né? Então vocês já sabem o tipo de investimento que eles vão fazer. Inclusive, isso é um crime, você ter uma empresa que você tem corrupção nos Estados Unidos. Então, você, acionista, caso, eu não estou falando que vai acontecer isso, mas caso a Petrobras esteja num novo escândalo de corrupção, você perde com a corrupção, ainda perde tendo que indenizar os americanos. Olha só, Petrobras teve que fazer um acordo bilionário com a Justiça dos Estados Unidos para encerrar ações na Justiça, porque os caras estavam entrando na Justiça contra a Petrobras porque eles perderam dinheiro com coisas que não são legais nos Estados Unidos. Lá não é muito bem visto corrupção. Aqui é tranquilo, né? Você... Tudo... Bom, não vou falar mais. E aí nós temos aquele tema que, na minha visão, pode ser mortal para a Petrobras, que é o controle de preço. Não estou falando que vai acontecer, mas sim que é um ponto crucial que não aconteça. Controle de preço. Então, nós chegamos aqui neste ano a 25,35% de descasamento. Isso aqui é absurdo, é muita coisa, mas foi algo pontual. E o Jean Paul Prats ele justificava que era uma questão de mercado, ele não via por que mexer nisso, porque ele acreditava que os preços ali iam tentar se estabilizar, ele ia buscar esperar uma estabilização para assim mexer, né? Foi o que aconteceu, acabou ali se estabilizando aqui mais por baixo, na casa dos 80 e pouco, ali foi algo pontual, aquela disparadinha aqui, né? Então, realmente, se ficasse por alto, pelos discursos que ele estava falando ali, dava-se a entender que iria ter o reajuste. Agora, com esse novo CEO que vai entrar, será que se manter em $90 por, sei lá, 3 meses consecutivos, será que eles vão manter aquele descasamento todo? Isso é mortal para a Petrobras, isso pode ser mortal para a Petrobras. A gente viu o que aconteceu no governo Dilma, teve prejuízo em empresa, né? Uma empresa gigante dessa dando prejuízo por conta do controle de preço, porque não funciona. O controle de preço é o que a Venezuela faz, tem que fazer o que a Noruega faz, né? Os dois países aqui que tem muito petróleo, um resolveu colocar o preço de mercado no petróleo e aí o país explodiu em alta e conseguiu tanto dinheiro que investiu em várias empresas do mundo e aí consegue inclusive fazer subsídios para a população porque pensou no longo prazo, enquanto o outro quis pensar ali no curto prazo, fazer um populismo de controle de preço e tudo mais, e aí tá onde tá, né? Esse é o segredo aqui, pensar no longo prazo, assim como um investidor. Você consegue pensar no curto prazo e já resolver sua vida? Não, tem que pensar no longo prazo, né? Enfim, então, o que aconteceu foi que o barril do petróleo caiu, agora está em 82,61, está buscando uma estabilidade na casa dos 80 aqui, e aí o descasamento ali está baixinho, está 4%, 5%, o que é aceitável pra caramba, né? Assim, só me preocupo quando fica acima de 10%,
chegou a 25, o que é muita coisa, mas foi algo pontual aqui em poucos dias aqui, né, uma semana mais ou menos ali, um pouquinho, uma semana e meia mais ou menos, e já começou ali a ir caindo, né? Porque vamos admitir que sim, eu não deixaria eu chegar a 25% de descasamento, que eu acho muita coisa, mas o Jean Paul Prats ele também deixou descasamentos às vezes para baixo, não a 25%, obviamente, mas ele deixou alguns descasamentos em alguns momentos para baixo. Então, o objetivo dele era não ficar mudando o preço toda hora, e então ele estava com um pensamento ali meio que pró-mercado, embora eu não concordasse 100%, fazia algum sentido, e eu sempre, ainda assim com ele ali de CEO da Petrobras, eu sempre tive minhas dúvidas, o que será da Petrobras se esse petróleo subir e ficar em alta por muito tempo. Agora essa dúvida fica um pouco aumentada, né? Porque agora nós teremos um CEO que é mais alinhado ao governo ainda. Então a nova CEO da Petrobras já foi escolhida, ela já foi diretora da ANP na época da Dilma, do governo Dilma, ela já trabalhou na Petrobras também, já vou falar um pouco mais da opinião do mercado sobre ela, mas enfim, ela já deu aqui algumas declarações, ela é a favor da exploração da margem do Equatorial, é esperado isso, né? Um dos poucos pontos que eu concordo com o Lula ali, que é realmente fazer a exploração na margem do Equatorial, o IBAMA ali que está causando, né, a Marina ali causando uns problemas ali adicionais, mas a Petrobras é uma empresa que sempre tem um histórico muito bacana de perfurar sem tragédias ambientais. Então, enfim, ela é a favor disso, era de se esperar. Ela também falou sobre a transição energética e tudo mais, a importância, né, mas ela não falou sobre pontos cruciais aqui, por enquanto não faz nem sentido também, ela mal chegou, né, falar de dividendos e de controle de preços, né, então vamos esperar aí aos poucos. E a Nordea Investimentos deu opinião aqui que, apesar da experiência da Magda no setor, o currículo da nova presidente da petrolífera não parece adequado ao tamanho do cargo, né? Ela tem um nível inferior ao João Paulo Prats, então ela perdeu qualificação técnica, além, obviamente, das incertezas que esse nome traz, né? Da mudança aqui da gestão, uma pessoa mais alinhada aqui ao governo, inclusive foi uma indicação do Dilma, né? O ministro de Minas e Energia, e falando em Dilma, a Magda, né, ela aqui tem uma certa proximidade com a Dilma, ela tem um temperamento linha dura, que inclusive o pessoal faz comparação com a forma da Dilma governar, né? E falando agora do Bitcoin, depois dessa alta forte aqui no pré-halving, eu dei uma pausa nas compras dele e fui voltando bem devagarzinho aqui, neste momento de lateralização, e que na verdade eu estou começando a considerar comprar um pouco mais, até porque na verdade não estou vendo quedas para ele. Ele teve essa quedinha aqui acontecendo e agora ele vem tentando, na verdade, lateralizar aqui. Isso aconteceu no passado, como nós já podemos ver, no pré-halving, né, que é quando a recompensa da mineração reduz, então tem todo aquele oba-oba, né? Ele sobe bastante, como a gente pode ver aqui, em diversos períodos anteriores, depois ele lateraliza por um tempo, um período aqui ó, longo de lateralização, uma alta explosiva, aquela volatilidade do Bitcoin de sempre. Novamente vem o halving, uma lateralização, uma quedinha seguida de lateralização longa, né? Longa que eu digo é alguns meses aí, né? Depois nós temos aqui uma disparada, volatilidade padrão de novo, né? E agora mais uma lateralização pós-halving. E agora está acontecendo a mesma coisa em 2024, né? Nós temos aqui um período de lateralização pós-halving, depois de uma quedinha, né? Que pode se estender aí por alguns meses e voltar a subir no longo prazo, mas não existe nenhuma garantia, né? O foco do Bitcoin é você pensar exatamente no longo prazo. E se a gente pegar a alta do Bitcoin desde ali do início de 2023 até o momento, já subiu mais de 300%, realizou um pouquinho, agora está em 275 mais ou menos, uma grande alta, né? Mas existe essa perspectiva, como nós vimos, dele voltar a subir. Eu não vejo plataforma melhor para se comprar o Bitcoin do que a CoinFury, porque além de ser totalmente livre de taxas, é muito fácil você comprar Bitcoin na CoinFury. Você simplesmente faz um Pix em reais mesmo, e aí você pode vir aqui, digitar BTC BRL, vai estar aqui, e você pode comprar a quantidade que você quiser. Ó, a barrinha aqui, ó, você quer comprar R$1.000, R$100, você digita também. É muito fácil, livre de taxas, sem taxa. E se você não quer comprar tudo de uma vez, quer deixar ali o dinheiro paradinho, né, rendendo alguma coisa, você consegue deixar ele dolarizado, que é uma moeda muito melhor que o real, né? E rendendo na renda fixa americana cerca de 6% ao ano. Cerca não, é exatamente 6% ao ano, porque é 0,5% a mais do que a taxa de juros americana está pagando, que hoje está em 5,5%. Então você deixa lá rendendo seu dinheiro 6% ao ano, que rende todos os dias, na verdade, proporcional, né? E aí, quando você quer comprar o Bitcoin, você vem aqui e compra nessa maior facilidade. Questão de pouco clique, você vai e compra sem taxa nenhuma,
Link na descrição do vídeo nos comentários fixados, o meu tutorial de como funciona essa plataforma e como você se inscrever e concorrer ainda a prêmios. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!